Vamos dar continuidade então ao nosso estudo, né, sobre semelhança, e sempre nos baseando aqui no nosso livro, né, no livro aqui do Sérgio, né, de matemática, tá bom? Esse estudo vai envolver agora o exemplo de utilização das ideias de semelhança. É isso que a gente vai trabalhar, tá? Continuaremos no capítulo 4, página 327. Tá legal? Então me acompanhe agora. Olha só. O livro nos traz esse exemplo aqui. Preste atenção qual é a situação. Ele nos dá dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo CDE. Triângulo ABC e o triângulo CDE. Tá? Um tem um vértice aqui para baixo em relação a esse segmento BE e o outro tem o vértice para cima. Ele já está informando que os triângulos são semelhantes. Ele já nos diz isso. Nós não precisamos nos preocupar. Eu já sei que eles são semelhantes. Agora olha o que é que a questão pede. Determine a... Aliás, primeiro, ele quer que você mostre que os triângulos são semelhantes. Ele está pedindo três coisas. A primeira é essa, mostrar que eles são semelhantes. Tá? Ele afirma isso, ele quer que você mostre. Depois, ele quer que você diga qual é a razão de semelhança. Segunda coisa. E a terceira é que você calcule as medidas que estão faltando. Tá certo? Então são três coisas que nós temos que fazer nesse exemplo. Mostrar que eles são semelhantes, mostrar a razão de semelhança, qual é essa razão, e depois calcular as medidas que estão faltando aqui na figura. Tá certo? Nesse vídeo nós vamos trabalhar com as duas primeiras situações, tá certo? Nós vamos mostrar que eles são semelhantes e depois determinar a razão de semelhança. Só reforçando, né, que nós estamos aqui na página 327, capítulo 4. Tá legal? Muito bem. Então vamos lá começar o nosso trabalho. Olha só. Vamos então fazer a primeira coisa que é... Deixa eu mudar aqui, né? Canetinha. É azul mesmo? É azul fininho. Pronto. Então, ó, justificativa de semelhança. Eu quero justificar a semelhança. Ele afirma, é dado que o ângulo A, lembram? A chapéu significa ângulo, é congruente ao ângulo D. Então ele está dizendo que os ângulos A e D são congruentes. Isso aqui é dado da questão. Então vamos marcar isso aqui, ó. A figurinha, o ângulo A e o ângulo D são congruentes. Eu vou marcar então com um tracinho aqui e um tracinho aqui para dizer que tem a mesma medida, tá certo? O ângulo A é congruente ao ângulo D. Ele afirma isso. Depois, os ângulos ACB e DCE. Vamos lá, ACB e DCE. ACB, eu começo no A, vou caminhando até o B, C. Então, este ângulo aqui, ó, ABC, perdão, não é o ABC, olha aí. É o ACB, atenção, ó, ACB. Então, o vértice dele tem que ficar no C. Vamos lá, A, C, B. Então, é este ângulo aqui, ó. Este ângulo, ACB, e DCE. DCE está do outro lado. Vamos lá, ó. D, C, E. Pronto, C é o vértice. Esses dois ângulos
Pelo desenho, pela figura, nós concluímos que eles são opostos pelo vértice. Exatamente, ó, o vértice está aqui, vértice C. Oposição, um para o lado direito, outro para o lado esquerdo. Ou um para cima, o outro para baixo. Tá certo? Então, eles são congruentes também. Então, essa medida aqui, ó, deste ângulo, é a mesma medida desse. Essas são as informações. Uma eu tirei da figura e a outra ele deu. A da figura que os ângulos são opostos pelo vértice, né? Que na matemática a gente chama de ângulos OPV, opostos pelo vértice. Então nós já vimos, né, em vídeos passados que quando eu tenho ângulos correspondentes congruentes, é o que a gente chama de caso AA, ângulo-ângulo, né? Quando isso ocorre num triângulo, basta que dois ângulos correspondentes sejam congruentes para que os dois triângulos sejam semelhantes. Foi isso que a gente viu? E é a conclusão que ele tira. Então, olha, essa é a justificativa. A primeira questão já está resolvida. Como eu consegui provar que esses dois ângulos, esse ângulo aqui, é congruente com esse, porque foi dado. Isso é uma informação dada na questão. E este ângulo aqui é congruente com esse, porque são opostos pelo vértice. Ou seja, eu tenho dois ângulos, com esses dois ângulos eles são correspondentes, né? O A é correspondente ao D e o C é correspondente porque é oposto pelo vértice, para um lado e para o outro. Então, dois ângulos correspondentes congruentes, os triângulos são semelhantes. Essa é a conclusão que a gente tirou e acabou. Então, a justificativa da semelhança está dada. Pronto. Então, essa primeira parte aqui morreu. Está resolvida. Agora, eu quero determinar a razão de semelhança. Lembram que a razão de semelhança, basta você trabalhar a razão entre dois lados correspondentes, ou pegar o lado num triângulo e o correspondente a ele no outro triângulo. Só isso que nós vamos fazer. Tá? Deixa eu ver se eu consigo limpar essa sujeira aqui. Dá uma melhorada, né? Prontinho. Ok. Então, olha só. Vamos lá, então, para os dados do problema. A medida do lado AC, estou bem aqui, ó. A medida do lado AC é igual a 6. Então, vou lá na figurinha. Quem é o lado AC, ó? A até o C. Então, esse lado aqui, mede 6. 6. A medida do lado BC, ele está dizendo que é 4. Vamos atrás do BC, ó. BC. Está dizendo que é 4. 4. Do lado DE, é 5. Vamos atrás do DE. Está aqui, ó. D até o E. Essa medida aqui é 5. Tudo foi dado. E a medida do lado CE, está aqui o C, até o E, esse tamanho aqui todinho ele informa que vale 6. Então, 6. Pronto, está aí as medidas. Tranquilo? Agora repara, presta atenção. Eu estou atrás da razão. Ou seja, eu quero uma fração. Tá certo? Quero uma fração. No numerador dessa fração aqui, eu tenho que colocar um valor que é a medida de um dos lados de um dos triângulos. E no de baixo, no denominador, eu tenho que colocar a medida de outro lado, do outro triângulo. Só que lado correspondente, tá certo? Lado correspondente. Observe.
Lembra que o ângulo A é correspondente ao ângulo D? Então, quais são os lados homólogos ou correspondentes? São aqueles que ficam na frente dos ângulos correspondentes. Então, ó, quem é que está na frente do ângulo A? É só olhar, é como se você se posicionasse aqui no vértice A e olhasse para frente. Quem você veria? Valor 4. Pronto. 4. Quem é o correspondente dele no outro triângulo? Eu vou lá para o ângulo congruente, que é o D, né? Correspondente ao D, e olho para frente. Quando eu olho para frente, quem eu encontro? O 6, né? Portanto, a razão é 4 para 6. Essa é exatamente a minha razão de semelhança, né? Que a gente combinou de chamar de K. E está aqui o que ele fez, ó. Observe. Está bem aqui. Esse texto diz exatamente o que eu falei para vocês, tá? Depois você olha aí com cuidado, está dizendo exatamente o que eu disse. Está aqui o K, 4 para 6. Aí ele vai simplesmente simplificar essa fração, tá? Já disse a vocês, quando eu transpus essa página, ele veio com uma figura, aí esse quadradinho aqui devia ter o sinal de dividir, tá? Então, tiver um quadradinho, é um sinal de dividir. Então, 4/6, ele dividiu tanto o 4 quanto o 6, dividiu pelo maior divisor comum a 4 e a 6, que é o 2. Ou seja, dividiu ambos por 2. 4 dividido por 2 é 2, e 6 dividido por 2 é 3. Essa é a minha razão de semelhança, ou razão de proporcionalidade. Tá certo? Prontinho, ó. Descobri a outra questão. Qual é a razão de semelhança? Tá bom? Nós vamos ficar com essas duas situações nesse vídeo, porque senão ele vai ficar muito longo. Tá bom? Ficou faltando, então, estou devendo a vocês uma explicação sobre, com base nessa razão de semelhança que nós acabamos de calcular, quais são as medidas que estão faltando ali nesses triângulos. Tá? No próximo vídeo a gente vai encontrar essas medidas. Tudo bem, então? Até mais ver.